Damos início ao nosso 14º aulão do curso Autocura para a Vida e o tema de hoje é vício. Hoje vamos falar de vício. E nós estamos em continuidade, do estudo aprofundado da obra A Cura de Bert Hellinger. Então, a gente precisa retomar um pouquinho do que nós conversamos lá no 13º aulão, que nós falamos da comunidade de vidas que há em nós. E o quanto que essa comunidade de vida, ela tem efeitos, reflexo na nossa vida e dos nossos familiares. Assim, a gente caminha, passamos por um exercício bem profundo, quem ainda não fez, vá lá, faça, passamos por um exercício sistêmico grandioso de tomar os pais, né? O agradecimento ao despertar da vida. E por que a gente precisa retomar, né, a comunidade de vidas que há em nós? Para a gente adentrar em continuidade ao tema vício, né? O vício, que Bert Hellinger traz no livro A Cura. A gente começa a falar do vício. Conforme eu vou falando, vocês vão compreender por quê a gente precisava retomar e dar essa ligação entre a comunidade de vidas, né? O vício. O vício, na visão sistêmica, na ciência Hellinger, ou seja, né, dentro do que Bert percebeu do campo fenomenológico, dentro do que ele trabalhou, pesquisou, mergulhou, o vício, ele reflete a falta de algo em nós. Então, aquele que tem a falta de algo, ou seja, o vazio. Então, o que é o vício? Nada mais que a falta de algo em nós. O vício, ele se torna um substituto para quê? Para este algo ou quem que está faltando em nós. Então, aquela pessoa que está enfrentando o vício, que está num vício, o que é que nós vamos encontrar nela? A falta de algo. Então, a maioria vai estar vivendo o quê? A maioria não, todos vivem, na verdade, o quê? Um vazio. Um vazio refletido pela falta de algo. E assim, né, como nós entramos para a cura desse vício? Como curamos o vício? Bert diz, reencontrando aquilo que nos falta. Então, o vício, ele reflete a falta de algo ou alguém em nós. Lembra da comunidade de vidas que há em nós? E o que Bert está trazendo aqui? Olha, tem alguém sendo excluído. Ou tem algo sendo excluído. Há uma exclusão aqui, que está causando uma falta. Essa falta reflete num vazio. Um vazio que a pessoa, né, o viciado, ele busca substituir no vício. Então, o vício nada mais é, nesta visão da ciência Hellinger, de que a tentativa de substituir esse algo ou esse alguém que está em falta, que está faltando. Então, como que nós vamos encontrar a cura? E essa é a chave da cura para o vício, nessa visão de Bert Hellinger, né? Das constelações sistêmicas, reencontrando aquilo que nos falta. Reencontrar aquilo que nos falta é necessário ainda dar pertencimento. Então, a gente retoma novamente todo aquele conhecimento que nós falamos lá nos primeiros aulões, reforçamos no 13º aulão, que nós falamos do quê? Da comunidade de vida que há em nós. Então, quando algo ou alguém está faltando em nós dessa comunidade de vida, desse nosso sistema familiar, isso reflete num vício. Vai refletir no vício. Aí vem a grande questão. Quem ou o que falta?
Se eu olho para aquilo que está faltando e trago para mim, e eu alcanço a cura do vício, quem ou o que está faltando? Aí nós entramos aqui no que Bert vem trazer como resposta para a gente. Observem bem. Geralmente, o pai. Geralmente, o pai. E por que geralmente? Porque há outras situações, né? Não é absoluto aqui, é relativo. Pode ter outras causas, mas geralmente o vício está atrelado à falta do pai. Mas, Débora, olha, o meu pai foi presente, ele sempre esteve ali do meu lado, fez parte, papai e mamãe. Aí nós entramos na visão da comunidade de vidas em nós. Como? Como nós nos relacionamos com o nosso pai? Qual é a sua percepção de vida da relação com o seu pai? Aí você começa a refletir. Você aceita o seu pai? Ou você julga e critica? Você gostaria que algo fosse diferente nele? Que ele tivesse feito algo diferente? Você concorda 100% com a história de vida e, às vezes, para aqueles que já têm um pai falecido com uma história de morte? Aí fica a reflexão. E eu abro um enorme parênteses aqui. Atenção, é geralmente o pai. Eu estou dizendo que sempre é o pai? Não, eu estou dizendo que, dentro das palavras de Bert e dentro da minha experiência como consteladora, né, das centenas de atendimento que eu já fiz, e muitos relacionados ao vício, está atrelado à falta do pai. Então, o que falta? O pai. Quando que nós nos tornamos completos? Vamos lá, vou trazer aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui para trazer para vocês aqui. Quando que nós nos tornamos completos, assim, ó, completinhos assim? Quando? Quando nós temos papai e mamãe. Lembra lá? Lado esquerdo, papai, lado direito, mamãe. Nos aulões anteriores, quando nós estávamos falando, ó, quando que eu me torno completa? Quando eu tenho papai e mamãe unidos em mim. Quando eu tenho os pais. Se por algum motivo, alguma razão, eu excluo um ou outro, há uma falta de algo em mim. Vai se tornar o quê? Um vazio. O que que eu tenho aqui? Um vazio. Esse vazio, o reflexo dele é possivelmente um vício. E quando a gente vai falar de vício, eu vou dar um alerta aqui. Isso nós estamos falando na visão sistêmica da ciência Helling, de Bert Helling. É isso que nós estamos falando aqui. Todo caso vai ser sistêmico? Não, nem sempre. Mas uma coisa, ela encaixa na outra. Nós temos uma integração. Por isso que nós falamos das terapias e das abordagens integrativas. Então, aqui eu chamo a sua atenção para dizer, olha, o sistêmico, ele vai ter uma grande influência, um grande reflexo. Mas nem sempre a causa raiz, né, vai ser sistêmica. A sistêmica é uma abordagem que vai trabalhar uma parte desse ser humano como ser integrativo, ser integral, composto de várias partes. Quando nós estamos trabalhando também no vício, principalmente dentro da hipnose, quando nós estamos trabalhando questões de vício dentro da hipnose, nós encontramos
algumas situações que ela é biográfica, ou seja, ela é mental, comportamental, mental vinculada, que às vezes tem uma pequena influência do sistêmico, às vezes não tem essa influência assim do sistema, mas aqueles vícios mais aprofundados, vamos dizer assim, né, difícil tratamento, aonde que eu vou encontrar a origem? Aonde que eu começo a trabalhar? O sistêmico. Eu preciso trabalhar o sistêmico. Eu preciso olhar para onde a alma do viciado está olhando. Quem ele está buscando? E aqui o que Bert já deixa para a gente? E eu, por experiência, por expertise de trabalho, né, de atendimentos, eu confirmo o que Bert fala aqui. Eu vou olhar já de plano como é a relação dele com o pai. Não, meu pai está aqui, tá, mas será que você realmente se relaciona com ele? Ou será que você se relaciona com uma imagem de pai que você criou dele? Será que é o pai ou é a imagem de pai? Será que verdadeiramente você olha para o seu pai como ele é? Por isso que o vício nos pede uma abordagem integrativa, uma abordagem de atendimento, de tratamento mais amplo. Nós precisamos integrar. Para quê? Para trabalhar todas essas partes. O alerta que fica em relação ao vício é: cuidado. A hipnose como uma ferramenta terapêutica integrativa e muito forte, muito poderosa, muito positiva, a gente consegue reprogramar e tirar um vício. Só que às vezes esse vício reflete também um alívio para a alma. O que Bert está dizendo para a gente? Olha, o vício é a falta de algo. Se está faltando algo, há o quê? Um vazio. Se eu pego por uma programação mental, biográfica, porque é ali que a hipnose entra, e eu tiro esse vício, a falta continua. Você não trabalhou a falta. A falta, ela está lá. Então, qual que é o risco? Daquele vício, ele ser transmutado para outro vício. Às vezes, um vício de bebida vai para o fumo. Às vezes, o vício de um fumo vai para a comer doce. Nós temos várias espécies, né? Vamos dizer assim, de vícios. Vício no trabalho, vício em compra, né? Compulsividades, em comida, e por aí vai. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo vício numa fala, numa vertente geral. O que eu estou dizendo? Olha, há um plano de fundo, um pano de fundo que diz que há um vazio. Está faltando algo aqui. Existe algo em falta aqui. E o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar integrar. É isso que eu vou precisar. Integrar. Eu preciso trazer, eu preciso restabelecer essa falta, preencher esse vazio. Por que que o vício não preenche o vazio? Por quê? Por que que o vício não preenche o vazio? Porque o vício, ele é mero substituto. Ele só vai substituir, ele não restabelece, ele não preenche, ele não complementa, ele não completa. Porque se ele fizesse isso, uma única vez que fumasse, uma única vez que bebesse, acabou. Uma única vez que você fizesse uma compra, acabou. Que você comesse uma comida, acabou. Acabou.
E por que que você não consegue? Porque ele é mero substituto. Então, se você reflete na sua vida, o que você não consegue largar? O que que você não consegue deixar de fazer? Você fuma? Você bebe? Como está? Você consegue tirar férias? Ou você não consegue parar de trabalhar? Tudo isso reflete vícios. E onde nós vamos trabalhar o vício? A primeira pontinha, a primeira camada que a gente vai olhar é para a relação com o pai. Porque geralmente é a falta do pai. Por quê? Há uma ânsia de reencontrar o que foi perdido. E com a sua ajuda, né, se sentisse o quê? São e restabelecido. Por isso que aquela sensação, ela é passageira. Seja a droga lícita ou ilícita, seja a compra, seja a comida, ela é instantânea, ela é momentânea. E do primeiro vai para o segundo, que vai para o terceiro, e nunca está completo, porque é mero substituto. Portanto, é incapaz de satisfazer essa necessidade da falta. Então, se você observa um vício na sua vida, seja ele qual for, comece a partir de agora a observar, refletir sobre a sua relação com o seu pai. Por quê? Tá sem o papai, nós temos o quê? O vazio. Aí nós entramos, né? Aqui nós estamos vendo a causa, a origem desses vícios, de forma geral. E o que que nós vamos começar a olhar, né? Como ajudar? Como nos ajudar? Como ajudar o outro a curar-se, a trabalhar a cura, a mergulhar nesse processo, nessa jornada, nessa travessia de autocura. Como? Levando aquilo que foi perdido para dentro de seu vício, tornando assim supérfluo. Olha só, nós precisamos levar aquilo que foi perdido. Então, primeira coisa, eu preciso saber o que foi perdido. Eu preciso ver o que foi perdido. E aqui a constelação nos deixa uma técnica maravilhosa dos diagnósticos sistêmicos, que através do diagnóstico sistêmico nós buscamos a origem, conseguimos ver as verdades ocultas. O que está excluído? O que está perdido? E a partir daquilo ali, a gente começa a trabalhar o trazer para dentro. Dentro da onde? Do vício. Tornando ele supérfluo. Buscando o preenchimento. O preenchimento. Ficando o quê? Completo. Então, partindo da premissa que geralmente o que falta é o pai, é trabalhar e desenvolver essa relação com o pai, independente de quem ele foi, independente de qual é a tua origem, independente do que ele fez, do que ele deixou de fazer e do que ele está fazendo, pelo simples fato dele ter uma parte que somou com outra parte e que criou você. E que através disso você pôde existir. A partir dali, você recebeu tudo que você precisa para estar aqui. A vida. A vida. Com um corpo ideal. Por mais que na tua visão, na tua percepção haja imperfeições, com um corpo ideal, perfeito, para você trilhar a tua jornada de vida. Para você fazer o que você precisa fazer aqui. Para você cumprir o teu propósito existencial. O teu propósito de vida.
as tuas missões. Então, como que nós vamos trazer para dentro do vício? Né? Vamos trazer aqui nas palavras do livro de Bert, para auxiliar na compreensão. Então, o que nós vamos fazer aqui para ajudar? Como trazer para dentro do vício? Primeiro, nós identificamos quem ou o que está faltando. E depois, quem está com o vício vai exercitar, vai fazer um exercício. E o que Bert propõe? Aqui ele dita ligado diretamente ao fumar, ao vício de fumar. Primeiramente, o que ajuda é fumar com prazer. Pois seu ato, Débora, é de comida, comer com prazer. Você não percebe quando você está com uma compulsão alimentar, você simplesmente come. Não há prazer em comer, você só come, você só compra, você só bebe. Então, voltamos. Pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Então, aqui você vai estar fazendo com consciência do que está te faltando. Nessa percepção de que geralmente o pai, visualizando o pai, trabalhando diretamente a relação com o pai. Débora, eu não consigo. Porque às vezes você está tão fechado para essa relação que você precisa passar primeiramente por um processo de conexão com o pai. E como que nós vamos trabalhar essa conexão com o pai? Independente de quem ele é, do que ele foi, do que ele fez, do que ele faz. Lá, no 13º aulão, a gente entra para o exercício do agradecimento ao despertar da vida. Aquele exercício é de tomar o pai e a mãe. Então, eu começo a partir dele. Débora, não estou conseguindo sozinho. Entra a necessidade de uma ajuda profissional. De preferência, um médico integrativo, um terapeuta integrativo. Por quê? Vai te auxiliar nessa completude. Você vai trabalhar todas as partes. Continuemos. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta. Aí bate na dor de que te falta, de que te faltou. Em algum momento na sua vida houve uma grande falta, uma grande dor. E por que às vezes a gente se recusa a olhar? Porque precisa olhar para esse trauma, para essa dor. Aqui como exemplo, o pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então, traga a fumaça profundamente em seus pulmões. Olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: essa é a frase de cura. Tomo você em minha vida e em meu coração. Tomo você em minha vida e em meu coração. Isso, imaginando, olhando nos olhos dele. E fuma até sentir seu pai dentro de si. É como se você absorvesse ele. É como se você puxasse, sugasse ele para dentro de você. Para quê? Para preencher esse vazio. E Bert diz, o similar, o mesmo, vale para o álcool. E aqui eu trago todas as outras. E ao fazer isso, busque colocar o máximo de consciência possível nisso. É olhar o cigarro, é ver ele e imaginar o seu pai na sua frente. E nisso você vai absorvendo. Débora, uma única vez está resolvido? Depende. Depende da tua entrega. Depende da tua abertura. Depende o tanto que você está disposto ou disposta
para se preencher, se permitir. Porque aqui exige de nós humildade. Exige de nós nos colocarmos no nosso lugar de filhos e filhas que somos diante dos nossos pais, de reconhecer a grandeza deles, de reconhecer o peso deles, a força deles. É muito, muito profundo. Por quê? Que às vezes precisa dar ajuda. Às vezes não. É necessário uma ajuda profissional. Por quê? Porque mexe nessa dor profunda. Então é preciso o quê? Olhar para tudo isso. Olhar para tudo isso. Aqui, essa é a sua parte. É o que você pode fazer. Nós chegamos num ponto bem importante. Nós chegamos aqui no que a mamãe pode fazer. Então, o que você, mãe, pode fazer? Será que você pode ajudar? Como será que você pode ajudar? Aí eu chamo a atenção para vocês, para os outros alunos, que eu não vou retornar aqui, senão fica muito comprida a aula. A nossa maior relação é com a mãe. Nós nascemos voltados para a mãe, na alçada, na esfera da mãe, onde nós permanecemos até por volta dos nossos 7 anos e meio, em ressonância direta com a nossa mãe. E nós precisamos ir para o nosso pai. E isso são movimentos internos, não são externos. Eles vão refletir em movimentos externos, mas eles são internos. E como que nós conseguimos fazer isso? Tão somente com a permissão de nossa mãe. Então, mamães, quer ajudar vossos filhos e filhas? Olhem eles nos olhos. E para além dos olhos deles. E veja com bons olhos. O que é ver com bons olhos? É sem julgamento. O pai deles neles. Mas o pai deles era viciado. Será por que ele está no vício? Porque excluiu o papai? Excluiu o vício do papai? Ah, o pai dele não. É dali que ele vem. A carga genética dele também vem do pai. 50% do pai, 50% da mãe. Então, olhe o teu filho, a tua filha nos olhos e veja, através dos olhos, o pai. O pai. Esse exercício, essa percepção, essa doação da mãe completa sistemicamente o filho. Sistemicamente o filho. Dá força ao filho. Traz completude. Porque quando nós estamos completos, quando nós temos o nosso pai e a nossa mãe em nosso coração, no devido lugar deles, de pai e de mãe. De pai e de mãe. Então, quando você olhar para o teu filho, mãe, veja o pai nele. E diga internamente, por mais estranho e difícil que no início isso possa ser, isso é bom. Isso é bom. Você é o pai certo. E ele é o filho certo. Isso é bom. É isso que dá a completude. Isso dá força de vida. Porque a nossa relação com o nosso pai é o que nos leva para a vida. É o que nos leva para fora, para a vida. O que nos dá força para irmos para a nossa vida.
né, que entra um movimento de ruptura com o pai, um movimento de adultecer, de ir para a vida, que os jovens enfrentam ali, começam a enfrentar, ensaiar com os 13 aninhos, e vai, isso intensifica por volta ali dos 17, 18 anos, e quando não completa, não tem vida. Não tem vida. Nada flui, perde a força, tanto para viver, como da vida em si. Por quê? Porque como nós nos relacionamos com os nossos pais, mãe e pai, isso aqui, ó, essa união, mamãe e papai, como nós nos relacionamos com os pais, nós nos relacionamos com a nossa vida. Então, tudo que há na nossa vida é reflexo da nossa relação com o nosso pai, sim. E com a nossa mãe? Uhum. Com os nossos pais? Isso, exato. Mas, Débora, hoje a minha vida com meu papai é maravilhosa, com a minha mamãe, eu estou vivendo isso. Lembra que nós carregamos uma comunidade de vidas em nós? Por vezes, não é só a nossa, mas de alguém que estamos representando ou que estamos identificados dessa nossa comunidade de vidas. E dentro de nós, quando nós estamos falando das nossas consciências, nós temos a nossa consciência pessoal, familiar, coletiva. Né? Familiar coletiva como uma única, e a consciência espiritual. Então, nós vamos trabalhar como se fosse, vamos dividir essas consciências em camadas. Primeiro, essa camada pessoal, trabalhando essa consciência pessoal, que é do eu, o ego, né? A minha percepção. A partir dali que a gente trabalha, a gente abre, a gente vem para essa mais profunda. Se a raiz estiver na pessoal, né, até com a hipnose a gente consegue fazer esse tratamento. Tá mais profundo, Débora. Então vamos trabalhar o sistêmico. Vamos vir aqui para o sistêmico. Hoje não tem exercício. Esse aulão não tem exercício. Por quê? Para aquele que enfrenta um vício, o que vai fazer? Observar o que está faltando. O primeiro alerta é: tá faltando o papai? Sentiu falta do papai em alguma época, algum tempo da sua vida? Porque uma identidade traumatizada, ela não amadurece. Você precisa ir até lá, acolher e resgatar essa parte. E dar a ela o que faltou a ela. E por vezes, o que faltou a ela foi o papai. É profundo, né? E para quem é mamãe? Exercite olhar o seu filho ou a sua filha nos olhos, vendo, além de você, também do teu lado, o pai. Igualmente o pai. Lado a lado, o pai e a mãe, os pais, nessa completude. Nessa completude. Isso não reflete apenas no vício, nos vícios. Isso reflete na vida, na força, impulsionamento de vida. Isso reflete na vida profissional. Quando nós falamos da relação com o pai, nós falamos da relação de ir para a vida, para o externo, para a ação, para o conquistar, o fazer. E também a relação com o dinheiro. O papai vai refletir a nossa relação também com o dinheiro. A mamãe com o sucesso, o papai com o dinheiro. Débora, qual exercício sistêmico você recomenda, para além desse de Bert? O do aulão 13, o despertar da vida, agradecimento ao despertar da vida. Retome e faça eles todos os dias, até se sentir o quê? Completo. Completo.
Nós só nos sentimos completo assim quando temos o papai e a mamãe e concordamos com eles. Não é concordar e dizer assim, eu vou fazer o que o papai e a mamãe falou, eles falaram. Concordar com quem eles são, com quem eles foram, com o que eles fizeram. E assim conseguir deixar o que é deles com eles. E se é adulto, assumir 100% da responsabilidade sobre a própria vida. O adultecer. O ir para a vida, né? A partir daqui. Então, o que nós temos neste caminho de cura? O pertencer, o pertencimento, dar pertencimento a este algo ou este alguém que falta. Então, o caminho para trabalhar a cura do vício é dar pertencimento àquilo que falta. Se preencher de papai e de mamãe. Este é o caminho para trabalhar a cura. Vou ler aqui as palavras de Bert. Então, como nos tornamos e permanecemos saudáveis? Quando todos aqueles, reflete aqui, né? A comunidade de vidas em nós, que nos pertencerem ao nosso corpo e à nossa alma. É quando nós damos pertencimento, né? E reconhecimento como parte de nós, principalmente nossa mãe e nosso pai, os nossos pais. Quando nós percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos, sentimos nosso corpo e obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes, nos sentimos em unidade, em tudo com ele. De que forma? Em unidade saudável. Então, alerta fica. Geralmente, o pai, mas pode ser qualquer um ou qualquer coisa, algo dessa nossa comunidade de vida. Então, se há um vício, observe a tua relação partindo ali. Onde eu começo? Olhe para a tua relação com o teu pai. E assim, nós encerramos o nosso 14º aulão do curso Autocura para a Vida com o tema vício.